Boa noite, a paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de nos reunirmos aqui para adorar o santo nome do Senhor no nosso culto em casa. Queremos convidar você a celebrar conosco nesta noite. Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. Temos inúmeros motivos para adorar a Deus, mas vamos oferecer a Deus o nosso melhor. Vamos orar a Deus? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos na presença do Senhor nesta noite. Queremos, ó Deus, te agradecer por este dia, pela graça que o Senhor tem derramado sobre nós e por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de oferecer ao Senhor o nosso culto de gratidão, nosso culto de adoração ao teu santo nome, porque só o Senhor é digno de toda honra e glória, Pai. Queremos desde já repreender toda a hoste do mal, todo espírito maligno que venha de alguma forma tentar atrapalhar ou roubar a semente da palavra do Senhor semeada aqui neste lugar. Que o teu Espírito Santo esteja, Senhor, movendo cada coração, em cada lar, em cada família. Que o Senhor possa, Senhor, coroar de glória, Senhor, e encher a cada um da sua presença santa, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo transformação de vida para a glória e honra do nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor?
Bendito é o nome do Senhor. Anjo da morte não entra, a estrada que corre no mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o
faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas na porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Glória a Deus. Sabe, não adianta a gente querer ficar com medo e querer que outras pessoas passem as experiências que nós temos que passar. Não adianta a gente querer que outra pessoa passe e diga para nós como é que é, para ver se assim a gente aprende. Não adianta. Aquilo que eu tenho que passar, somente eu posso passar. Não precisa ter medo, porque aquele mesmo que fere é aquele que cura também. Aleluia. Só o nome o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação.
pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Em seu nome, o inferno treme. Em seu nome, em seu nome, os coxos andam. Em seu nome, os cegos veem. Em seu nome, os mortos vivem. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Quero agradecer a Deus por esse momento e por essa oportunidade. Então, antes da gente meditar na palavra de hoje, a gente queria orar com você, pedir a Deus que Ele abra os olhos do seu entendimento, toque no teu espírito nessa noite, porque nós não podemos receber a palavra somente na nossa mente. Nós precisamos receber a palavra no nosso coração. Toda vez que a palavra de Deus ela é ministrada, ela tem que provocar algo em nós, ela tem que nos desafiar, ela tem que provocar mudanças em nossas vidas. A palavra de Deus é uma semente, ela é lançada na terra com o propósito de produzir fruto na nossa vida, com o propósito de transformar, né? E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje. É um texto muito comum, que a gente já ouviu falar muitas vezes, mas que ardeu no meu coração nessa noite de comentar sobre ele. Então vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, pela oportunidade de, juntamente com os meus irmãos nesta noite, meditar na tua palavra, pensar sobre as coisas que o Senhor nos ensinou através da vida de pessoas, de homens que viveram experiências tão maravilhosas, tão tremendas, que pelo seu testemunho de vida mostraram, Senhor, como o Senhor, a presença do Senhor, o toque do Senhor fez a diferença na vida deles. E esse, Senhor, é o propósito de nós nos reunirmos para te cultuar. É prestar um culto racional ao Senhor, é oferecer a ti, Senhor, uma adoração, mas também, Senhor, com o coração aberto, aprender de ti. Foi isso que o Senhor disse: aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração. Senhor, tira todo o fardo pesado que está sobre os ombros daqueles, Pai, que estão nesta noite nos ouvindo. Sejam eles, Senhor, aliviados agora de toda a carga, Senhor. Seja ela, Deus, emocional, seja uma opressão maligna, Senhor, que nesta noite haja um mover do Senhor, Pai, e um toque do Senhor poderoso em cada vida, daqueles que participam conosco neste culto, daqueles que participam conosco deste momento, Pai, de comunhão contigo. Em nome de Jesus. Amém. O texto é Romanos 12, né? Como eu falei, é um texto que nós já ouvimos, já pregamos, já aprendemos muito com ele, mas Deus, ele colocou no meu coração o desejo de pensar mais um pouco, de meditar mais um pouco nesse texto. O apóstolo Paulo, eu quero ler duas versões aqui. Eu vou ler primeiro a NVI. Na NVI, no capítulo 12, ele diz assim: portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o texto da NVI. Eu quero ler também o texto da King James. A King James, ele fala: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, os dois textos, né, as duas traduções, as interpretações aqui, tanto da NVI quanto da King James, fala sobre amoldar, né? Um fala sobre tomar a forma, né? Tem até uma tradução, se não me engano é a corrigida, que fala que é tomar a forma, né? Não tome a forma do mundo. Aqui ele fala sobre moldar, né? Sobre ser moldado pelo mundo. E na NVI, quando fala desse molde, ele está dizendo para não se moldar ao padrão. Já a King James, ela é muito mais explicativa ou profunda, porque ela diz também que não é só um padrão, é um sistema, né? Padrão e sistema, existe um padrão, ou seja, é revelado aqui a nós, é revelado à igreja, né? É revelado aos servos de Deus que existe um padrão e existe um sistema neste mundo, e que este sistema e este padrão do mundo, ele quer moldar as nossas vidas. O que a gente... eu pensando sobre isso, pensei sobre forma, né? Porque moldar, o outro fala que ser transformado pela renovação da mente, quer dizer, não tomar a forma do mundo, né? E a gente usa a forma para quê? A gente usa a forma redonda para fazer o bolo redondo. A gente usa a forma quadrada porque a gente quer que o bolo saia quadrado. Ou a gente usa a forma para congelar a água porque a gente quer cubinho de gelo. Então, geralmente a gente usa a forma porque a gente quer que aquilo tenha aquele padrão que aquela forma vai determinar para ele, né? E a forma, ela tem também essa característica, né? Além de dar a forma, ela vai ser propícia para que aquele líquido que você está colocando sobre ela
ao se enrijecer, ele tome aquela forma, né? E então, quando Paulo diz aqui que existe um sistema no mundo, existe um padrão do mundo, e esse padrão do mundo quer nos engessar, ou seja, ele quer nos enrijecer de uma forma, né? Ele quer determinar para nós uma forma, a forma como nós devemos viver. E Paulo está dizendo exatamente isso. Ele diz, olha, não vá nessa onda, né? Não caia nesse erro de viver do jeito que o mundo diz que você tem que viver. Você precisa ser renovado, renovar sua mente pela palavra de Deus e entender que aquilo que o mundo diz que é certo, aos olhos de Deus, não é certo, né? O amor que o mundo diz que é o amor certo, né? Que é a tolerância a todo tipo de comportamento, não é o padrão que a Bíblia diz que é o padrão correto, né? Porque Deus ama, sim, as pessoas independente do que elas sejam. Mas Deus, a Bíblia e a palavra de Deus reprova muitos dos comportamentos. E por que reprova? Por que reprova? Porque certamente o Criador, aquele que nos fez, né? Aquele que verdadeiramente usou uma forma para nos fazer, ele também tem a maneira certa de conduzir as nossas vidas. Então, quando Deus diz, olha, esse comportamento, esse padrão, né? Quando Deus diz, essa atitude que você está tendo, né? Esse sistema ao qual você está se moldando não é bom, Deus está dizendo, olha, isso eu reprovo, melhor dizendo. Deus está dizendo, isso não vai, né? Isso não vai trazer bons frutos para a tua vida. Isso não vai trazer um bom resultado para a tua vida. Por isso que Deus reprova certos comportamentos. A palavra de Deus ensina, né, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não despreza ninguém, não descarta ninguém, né? Ninguém é descartável para Deus. Não existe um ser humano na face da terra que Deus não ame incondicionalmente, que Deus não queira salvar, né? A Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo diz que Deus quer que todos se salvem. Quando ele escreve a Timóteo, diz que Deus quer que todos se salvem. Então o desejo de Deus é que todos se salvem. O desejo de Deus é que todos tenham um comportamento correto, que colham bons frutos na sua vida, que saibam se relacionar com respeito, com humildade, com cortesia. E já o sistema desse mundo, né, o padrão deste mundo, é totalmente contrário à vontade de Deus. Por isso que ele diz aqui, né, que para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós não podemos ser moldados, permitir que a nossa mente, né, que a nossa alma seja moldada ao padrão desse mundo. Como eu havia falado, e esse mundo, ele tem isso, né? Ele dita certos padrões, ele dita, o sistema do mundo, ele dita o padrão de beleza, o padrão de sucesso, o padrão de relacionamento, de respeito. O sistema desse mundo, ele tem, né, já pré-determinado todos os conceitos. E o que isso faz com o ser humano? Isso escraviza o ser humano, como eu falei, né? É como você colocar a água ali na forma e congelar ela. Então, quando ela congelou, ela tem aquela forma. E aí, se o mundo diz assim, olha, o certo é ser redondo, não adianta, né? A Bíblia dizer muitas vezes, não, é melhor você ser quadrado. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes desprezam aquilo que Deus diz, porque elas estão de olho naquilo que o mundo diz. Elas estão de olho naquilo que o sistema do mundo diz, né? Aquilo que o sistema do mundo impõe para elas. E muitas vezes, quando elas se permitem entrar nessa forma, muitas vezes quando elas se permitem ser moldados por esses padrões do mundo, o que gera, né? O que nós vemos nos dias de hoje? Pessoas frustradas, pessoas angustiadas, pessoas deprimidas, pessoas que se trancam dentro dos seus quartos porque
entram no caminho de depressão. Por quê? Porque na cabeça delas, elas não estão atingindo as expectativas do mundo, né? Porque elas estão olhando para o padrão do mundo, elas estão olhando para o sistema do mundo e estão dizendo, mas eu não me adequo a isso. Mas Deus não te criou para você ter o padrão do mundo, a forma do mundo, né? A frustração vem justamente por isso, porque o mundo determina um padrão e a pessoa olha para si e diz, mas nunca vou conseguir alcançar esse padrão, eu nunca vou alcançar, né, esse estereótipo que o mundo criou. Então a pessoa vai se frustrando. E a doença que nós estamos vivendo, a maior doença que nós estamos vivendo no dia de hoje, é justamente a depressão. A falta de vontade, a falta de motivação, a falta de desejo, a falta de prazer, de alegria nas coisas tão maravilhosas que Deus criou. Por isso que quando eu orei justamente sobre isso, porque Jesus falou exatamente isso, né? Aprendam de mim, eu sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve e é suave, né? O mundo impõe um fardo pesado sobre as pessoas e as pessoas estão sendo sufocadas por esse fardo, por esse padrão, por esse sistema, e estão vivendo cada vez mais tristes, cada vez mais deprimidas, cada vez mais angustiadas, cada vez mais sem ter prazer nas coisas belas que Deus criou. Quantas coisas Deus criou, quantas coisas Deus fez, que podem nos proporcionar prazer e alegria, mas muitas vezes nós deixamos de observar, né? O sistema do mundo faz exatamente isso, a gente deixar de olhar para tudo aquilo de bom que Deus criou, tudo aquilo de perfeito, né? A boa, perfeita e agradável. Faz a gente deixar de olhar para coisas que Deus nos dá gratuitamente todos os dias, né? Que podem nos proporcionar, sim, plenamente alegria, satisfação, prazer, mas nós desprezamos todas essas coisas. E porque não temos aquilo que o mundo diz que a gente precisa ter, a gente vive frustrado. A gente vive como se fosse escravizado. As pessoas vivem escravizadas. Elas são escravas, né? A Bíblia, ela separa, né, o homem. A Bíblia, ela separa o homem em corpo, alma e espírito, né? Assim como Deus, ele é pai, ele é filho, ele é espírito, assim também a Bíblia diz que o homem ele é, né, na teologia fala de tricotomia, porque o homem, ele tem a parte espiritual, ele tem a parte da alma e ele tem a parte da carne, e todas elas têm as suas necessidades. Mas quando nós não nos atentamos às necessidades do espírito, só nos atentamos às necessidades da alma, a gente vive escravizado. É a psique, né? É aquela parte que vive pelo que sente, vive pelo sentimento, vive em busca do prazer, em busca das coisas que podem satisfazer hoje, aqui, agora, né? Não pensa numa construção, é como Jesus falou, né? Que a palavra de Deus é como uma semente. Se você perceber, uma semente, quando você joga ela na terra, ela não dá fruto imediatamente. Existe um tempo, né? Existe um tempo para aquela semente maturar, existe um tempo para ela crescer, e conforme ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo, e aí só aí então é que vem o fruto, né? O Deus, ele nos dá a lição perfeita na própria natureza, em todas as coisas Deus nos dá lições perfeitas. Por quê? Porque Deus nos mostra que a nossa felicidade, ela é uma construção, mas nós buscamos muitas vezes a felicidade imediata, o prazer imediato, o momentâneo, né? O aqui e o agora. E isso é do próprio homem. Você vê que quando os discípulos andaram 3 anos e meio com Jesus, e a Bíblia fala que quando Jesus estava para ser crucificado, então 2 deles ficaram muito incomodados e chegaram a pedir para a própria mãe deles interceder, ir até Jesus e dizer:
olha, Senhor, quando acontecer tudo isso que o Senhor está dizendo, né, quando o Senhor for para o seu reino e for glorificado, então pega esses meus 2 filhos aqui e pede para que fique um de cada lado, um à sua direita e outro à sua esquerda, né? Por quê? Porque o padrão do mundo diz isso. Esse é o padrão de sucesso, né? Eu tenho que estar ali, eu tenho que estar em destaque. Eu tenho que ser bem sucedido, né? Porque senão eu não vou ser feliz, senão eu vou viver angustiado, amargurado e deprimido o resto da minha vida. Então vai escravizando as pessoas, o padrão, o sistema do mundo vai escravizando as pessoas e não permitindo que elas desfrutem gratuitamente, como a Bíblia diz, de tudo de tão maravilhoso que Deus criou. Então, aqueles 2 discípulos pedem para a mãe, e aí Jesus dá uma lição dizendo, olha, o meu padrão, o padrão do reino de Deus, ele é totalmente diferente do padrão desse mundo. O padrão do reino de Deus é assim, você quer ser o maior? Então você precisa ser o menor, mas ninguém quer ser o menor, né? O padrão deste mundo diz, se você for o menor, ninguém vai se importar com você, você não vai ter valor. Você vai viver triste, angustiado, e as pessoas se frustram justamente por isso, porque elas não aceitam o padrão de Deus, elas querem o padrão do mundo. Então, se a pessoa, às vezes, ela passa por uma situação difícil, uma humilhação, coisas que Deus permite acontecer na nossa vida, muitas vezes, justamente por isso, porque Deus quer nos ensinar, Deus quer nos moldar, né? Deus quer nos moldar ao padrão dele, então Deus permite situações. Então, quando a gente passa, às vezes, por uma situação difícil, a pessoa nos humilha, a pessoa, às vezes, se impõe sobre nós, logo vem aquela tristeza, aquela angústia. Por quê? Porque a gente diz, olha, ao padrão do mundo, eu estou por baixo, né? Eu estou sendo humilhado, eu estou sendo massacrado, eu estou sendo pisado, né? Então, para o padrão do mundo, as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, nossa, esse cara é um fracassado. Mas, segundo a própria palavra de Deus diz, né, que aquele que a si mesmo se humilha, ele, por Deus, é exaltado. Conforme a própria palavra de Deus diz que aquele, né, o próprio João Batista, né, quando foi questionado, ele disse, olha, que ele cresça e eu diminua. Mas ninguém quer diminuir. Por quê? Porque o padrão do mundo diz, se você diminuir, se você se humilhar, se você permitir que as pessoas façam isso com você, você vai viver frustrado. E a gente muitas vezes se frustra, por quê? Porque a alma da gente está moldada, ela está engessada, ela está congelada nesse padrão, nesse pensamento, né? Nesse pensamento que o mundo impõe, nesse sistema que o mundo impõe sobre nós. Quando o Paulo ele escreve, se eu não me engano agora, aos Filipenses, ele diz algo interessante. Ele diz assim que ele aprendeu a se contentar, né, com aquilo que ele tinha. Ele falou, eu sei ter fartura, eu sei também passar por necessidade, porque tem hora que a gente está com fartura, mas tem hora que Deus vai permitir que a gente tenha necessidade. E quando Deus permitir que a gente tenha necessidade, o padrão do mundo vai dizer, olha, Deus te abandonou, Deus te deixou, Deus não te ama, Deus não se importa com você. O que é isso? Como você diz que serve a Deus e agora você está passando necessidade? Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, um homem que evangelizou os gentios, um homem que ajudou a construir a igreja, um homem que teve um encontro pessoal com Jesus, que Jesus aparece para ele no caminho e diz para ele, olha, você vai me servir. Então este homem diz, olha, a gente precisa aprender que quando a gente tem, beleza, ótimo, maravilha, Deus está com a gente, mas quando a gente não tem, Deus também está com a gente. Deus também. Deus não nos abandonou, não deixou de nos amar, não está querendo nos massacrar, não. Deus está com a gente ali também, naquele momento. E a gente precisa aprender. Aí quando ele diz, eu posso todas as coisas, ele diz exatamente isso. Eu posso passar dificuldade, eu posso passar luta, eu posso até mesmo ficar enfermo, porque Paulo, segundo os historiadores dizem, teve uma enfermidade nos olhos devido àquele clarão
tão grande que sobreveio no momento que ele cai ali, né, do cavalo. Então, ele entende que em qualquer situação, ou em qualquer luta, ou em qualquer dificuldade, né, o padrão do mundo pode dizer para você, olha, você está perdendo, você está fracassando, é melhor você se frustrar, é melhor você se trancar dentro do seu quarto e chorar e se angustiar porque Deus não gosta de você, porque nada dá certo na tua vida. Mas não é assim que a Bíblia diz. Não é assim que a Bíblia ensina. O padrão de Deus é assim, ó. O padrão de Deus é assim. Deus escolhe os loucos para envergonhar os sábios. Deus escolhe aqueles que não são para envergonhar aqueles que são. O padrão de Deus é totalmente diferente. O padrão de Deus é Deus que pega um pastor de ovelhas que nem sequer a própria família valoriza e faz dele um rei. O padrão de Deus é totalmente diferente do padrão que o mundo. Então Paulo diz, meus irmãos, eu rogo a vocês, ofereçam o corpo de vocês, a vida de vocês em sacrifício vivo. Ofereça, sabe? O sacrifício, quando ele está morto, né? Eu já até falei outras vezes sobre isso. Quando o sacrifício está morto, né? Degolou o bezerro, degolou a ovelha, degolou a pomba, colocou ela no altar, ela não tem como levantar dali e ir embora. Mas Paulo está dizendo o seguinte, né? Ali vai botar fogo naquele animal e ele não vai sair dali, porque ele está morto. Mas Paulo está dizendo o seguinte, você tem que ser um sacrifício vivo, você tem que deitar ali no fogo onde Deus quer e dizer assim, Senhor, eu vou ficar aqui e me oferecer em sacrifício ao Senhor. Eu vou passar por essa luta, por essa prova, eu não vou me angustiar, eu não vou me frustrar, sabe por quê? Porque o mundo pode ter um padrão, o mundo pode dizer para mim que eu fracassei, o mundo pode dizer para mim que o Senhor deixou de me amar, mas no meu coração eu tenho certeza, o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você está passando por lutas, por dificuldades, por frustrações, se sonhos que você projetou, planejou a sua vida toda não se realizaram, olha, querido, não se molde ao padrão do mundo, não deixe o padrão do mundo te escravizar. Você é precioso aos olhos do Senhor. Você é precioso para Deus. Deus te dá um valor que ninguém nesse mundo poderia te dar. Tanto que a Bíblia diz que ele deixou sua glória. Ele se esvaziou. Olha só, querido, a lição, o padrão que Deus nos mostra. A lição, porque ele se esvaziou da sua glória. Neste mundo diz, você precisa se encher de glória, mas Deus, o Deus que criou todas as coisas, ele se esvaziou da sua glória. Ele deixou, ele estava lá rodeado de anjos, arcanjos, querubins, serafins, que todo tempo e o tempo todo declaram santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías tem essa visão. Ele estava lá e não tinha nada que pudesse motivar ele a deixar aquilo, se não fosse o amor que ele tinha por nós, que ele tem por nós, que ele tem por você. Então ele deixa aquela glória, deixa a sua glória, se esvazia, a Bíblia fala, toma a forma de homem, anda entre os homens, suja os seus pés, anda no meio dos pecadores. Ele nos dá a maior lição. Paulo, quando diz, olha, tende em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se e assumiu forma de servo e foi obediente até a morte de cruz. E aí ele diz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Aleluia. Deus o exaltou. Então, muitas vezes, queridos, quando nós olhamos para o padrão, para o sistema do mundo, nós nos frustramos, nós nos entristecemos, nós nos deprimimos, nós dizemos, está tudo errado na minha vida, nada dá certo para mim.
Mas quando nós olhamos para o padrão de Deus, quando nós olhamos para o amor de Deus, quando nós olhamos para aquilo que importa para Deus, para aquilo que verdadeiramente importa para Deus, essas coisas deixam de nos escravizar. A Bíblia diz: aonde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Ele, sabe, é como um manancial que jorra sobre a minha vida, sobre a tua vida, que não pode ser contido. Não pode. Não pode ser contido, não cabe numa forma. O manancial de Deus não cabe numa forma, ele jorra sobre nós. O manancial de Deus não cabe sobre uma forma, ele não pode engessar, ele não engessa. Por quê? Porque ele jorra. Deus não trabalha com águas paradas. A Bíblia diz que Deus, as águas de Deus, elas movimentam o tempo todo, elas jorram o tempo todo. Não é para criar. Não, Deus quer que nós tenhamos liberdade e alegria e prazer e contentamento e olhar para a natureza e dizer: Deus, como é bom viver nesse mundo que o Senhor criou, como é bom, sabe, comer o pão, como é bom, um dia come pão, outro dia, eu gosto, né? Outro dia vai no rodízio de comida japonesa e come peixe, Mas no dia que eu como pão eu dou glória a Deus, e no dia que eu posso sentar lá na mesa e comer peixe à vontade, eu também dou glória a Deus. Porque todas as coisas foi Deus quem criou. Às vezes o sabor do pão, né? Às vezes a pessoa deixa de sentir o prazer do sabor do pão. Eu me lembro quando eu era criança, como eu gostava. Até que a minha avó me fez deixar de gostar. Eu gostava de pão com café com leite. Aí minha avó fervia o leite e colocava nata. E aí eu não gostava da nata e eu deixei de tomar leite, de tanto que minha avó forçou eu tomar leite com nata. Mas era um prazer. Eu me lembro da sensação de eu comendo aquele pão e aquele prazer. Para mim era delicioso, e muitas vezes a gente deixa se perder essas coisas. Em coisas simples nós podemos ter contentamento, em coisas simples nós podemos ter prazer, em coisas simples nós podemos ter alegria. Deus quer que nós nos tornemos pessoas simples e que nós não fiquemos olhando para o padrão, para o sistema e nos frustremos e nos angustiemos e vivamos revoltados, né? Porque as pessoas, elas vivem revoltadas, né? Tem que se revoltar. Até pregam isso, tem que se revoltar. Não, você não tem que se revoltar. Você tem que permitir que a graça de Deus flua sobre a sua vida. Você tem que permitir que o amor de Deus flua sobre a sua vida. Você tem que sentir alegria, prazer e glorificar a Deus em todo o tempo. A Bíblia diz, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos glorificar a Deus por tudo. Por tudo. Porque a misericórdia do Senhor se renova sobre a nossa vida todas as manhãs. Todas as manhãs. Há uma nova chance de você ser feliz, de você observar as coisas simples e ter prazer, ter alegria, ter contentamento. Todas as manhãs. E isso que Deus quer criar. Sabe, quando Deus quer renovar a nossa mente, né? A palavra de Deus, ela vem para renovar a nossa mente, justamente para nos tirar dessa escravidão, desse sistema, né? Deste padrão. Está dizendo que o nosso culto racional é esse, sabe? É oferecer a nossa vida em sacrifício. Não importa, sabe? É como Jó, que vieram questioná-lo, ele disse: olha, ainda que se consuma a minha carne, a minha pele e os meus ossos, eu sei que eu verei a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. São expressões como essa, são pessoas como essa, que Deus permite que se registre as atitudes e os pensamentos dessas pessoas para dizer para a gente: esse é o padrão. Se registra a atitude de pessoas que foram muitas vezes pisadas, massacradas, humilhadas, como Jó, que perdeu tudo que ele tinha. E Deus permite que se registre a vida de um homem assim. E diz ainda no final: restituiu a ele tudo em dobro.
do que ele antes possuía. Por quê? Porque no coração dele, a atitude dele foi de glorificar a Deus. Foi de dizer, eu creio em Deus, não importa o que aconteça, eu posso ser consumido, mas o meu corpo, eu sei que eu verei a Deus. Então é dessas atitudes que Deus quer que se torne o nosso padrão. São essas coisas que Deus permite registrar na Bíblia para que se torne o nosso padrão. Né? Quando Paulo vai falar de si mesmo, ele diz, olha, eu já nem tenho mais esperança, porque eu já passei por tantas situações, em naufrágio, em perigo, né? Até as próprias pessoas com quem eu convivo me traíram, levei chicotada até não querer mais, fui preso, fui apedrejado, me tiveram como morto. Quando Paulo fala do relato de todas as coisas que aconteceu na vida dele, a gente fica olhando e a gente fala, meu Deus, como um homem desse pode olhar e dizer, eu tenho prazer na vida, eu tenho prazer em Deus. E aí, às vezes, o padrão desse mundo vem justamente para isso, para dizer, olha, não, você está passando por isso, é porque Deus não se importa com você, é porque Deus não te ama. Não, querido, Deus tem uma aliança com você. Ele tem uma aliança, e ele, nesta aliança, ele selou com o seu próprio sangue. Foi o sangue dele que selou a aliança que ele tem com você, a aliança de amor. O amor de Deus, aonde abundou o pecado, diz superabundou, superabundou. É graça sobre graça que Deus tem para nós, para mim, para você. Perdão. Então, não se molde, não se permita, não permita que a sua mente seja escravizada ao padrão, ao sistema, mas ofereça-se a Deus, ofereça, glorifique a Deus, tenha prazer em tudo aquilo que Deus tem te proporcionado, tenha alegria, procure motivos para se alegrar, não procure motivos para se angustiar, para se entristecer, mas procure motivos para se alegrar, você vai encontrar. Sabe, é justamente isso que o mundo quer. E o padrão desse mundo, o sistema desse mundo, ele faz exatamente isso com a gente. Olha para aquilo que você não tem. E aí você vai viver triste, angustiado, e se sentindo fracassado e mal amado. E Deus quer que você olhe para tudo aquilo que Ele já te deu. Tudo aquilo que Ele fez por você. Para que você olhe para coisas simples ao seu redor e possa ter contentamento e alegria. E você vai encontrar. Porque eu sei, querido, que existe um sistema do mundo querendo nos escravidar, mas existe um espírito. O espírito que Jesus prometeu, ele disse, olha, eu vou, mas eu vou deixar com vocês. Eu vou enviar para vocês o Consolador. Eu vou enviar para vocês o Espírito da verdade. O mundo não pode receber. O mundo não pode receber. Mas você, eu podemos receber. Então Paulo, ele recomenda, ele diz, só se nós nascemos de Deus, nós precisamos viver pelo Espírito. Viver no Espírito. É viver no Espírito. É procurar, como eu disse, motivos para agradecer e para ter prazer. Nós vamos encontrar muitos. Permita que Deus haja na sua mente, no seu coração, na sua vida, de maneira que Ele mostre para você. É por isso que eu orei no início dessa ministração, porque veio no meu coração. Não é uma coisa que tem que ficar na nossa mente, ela tem que fluir no nosso coração. Ela tem que fluir dentro de nós. Que você permita, que eu permita, que nós venhamos permitir que Deus nos mostre prazer. Porque Deus não nos trouxe nesse mundo só para sofrer. Nós temos sim o sacrifício, a dor, a luta, a dificuldade. Mas existe muito prazer que não é no sistema, não é no padrão.
muito prazer nas coisas simples que Deus nos proporcionou e que Deus fez para nós. Amém? Eu quero que você receba essa palavra no teu coração. Que você permita Deus te libertar dessa escravidão que se formou na sua mente e na sua alma, de que você não vale nada. Eu me lembro, eu conto esse testemunho, porque foi algo que me marcou. Eu me lembro a primeira vez que eu coloquei os meus pés na igreja. E na primeira vez que eu coloquei os meus pés na igreja, eu me lembro, era uma igreja muito avivada e muito animada, e o pastor, né, os músicos começaram a cantar e a igreja toda estava participando. Na época a igreja era até bem mais participativa. E eles cantavam assim: você tem valor, o Espírito Santo se move em você. E apontavam o dedo uns para os outros e sorriam. E aí as pessoas começaram a apontar o dedo para mim e dizer: você tem valor. E na minha mente o diabo dizia assim: é porque ela não te conhece. Porque se ela te conhece, ela ia dizer: você não presta, você não vale nada, você é um zero à esquerda. E aquilo ficou na minha mente. Você não presta, você não vale nada, você é um zero à esquerda. Mas as pessoas apontavam para mim e diziam: você tem valor, você tem valor, você tem valor. E somente quando os meus olhos foram abertos eu fui entender esse valor. Esse valor que Deus nos dá, que o mundo não dá, mas Deus nos dá. Amém. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Amém. Amém. Deus te abençoe, irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus, que Deus tem sempre uma palavra poderosa para o nosso coração. O que fazemos aqui é reunir família, juntamente com você, para adorar esse Deus e ouvir Deus falar conosco. Nós louvamos a Deus pela sua participação, por esse culto tão abençoado. E queremos convidar você a estar nos próximos cultos conosco. Terça e sexta-feira, às 20 horas, nosso culto em casa. Também estamos estudando teologia. Na segunda, quarta e sexta, às 18 horas, o nosso Vem Estudar Comigo. Participe. Você quer se encher de Deus? Quer se encher do conhecimento da palavra do Senhor? Temos a oportunidade de ouvir. Você não pode dizer que você não tem um momento de culto. Você tem esse momento de culto. Que Deus possa te abençoar, te dar um final de semana abençoadíssimo. Que Deus possa encher o seu coração com esta palavra que você recebeu hoje. Amém? É que eu tô vendo aqui se tem uma musiquinha, né? Cantar Você Tem Valor? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Você também tem valor. Eu venho falar, aleluia, do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você tem valor. Você foi comprado o valor mais caro. Tem valor. É o sangue de Jesus. Que Deus
esperamos no próximo. Amém. Glória a Deus. Mãe,